Fala, atleta! Nesse vídeo eu vou te mostrar atitudes que acabam com a sua performance. A primeira delas é a utilização de aparelhos eletrônicos à noite. Lucas, por que isso? Por que usar aparelhos eletrônicos? Isso incluindo, celular, tablet, computador, televisão e até mesmo acender a luz, deixar as lâmpadas acesas à noite. Por que acontece isso? Todos esses dispositivos, incluindo a maioria das luzes hoje em dia, que são LED, as lâmpadas normais também, mas elas têm, todos os dispositivos e as lâmpadas, elas têm uma luz que é azul, a gente chama de luz azul. É um espectro de cor, que realmente é azul, meio esbranquiçado, que perturba o nosso olho, que mostra para o nosso olho, o olho dá um sinal para o cérebro de que ainda é dia. Então você desregula o seu ritmo circadiano. Quando é o horário da noite, você está mandando um sinal para o seu cérebro de que é dia. Isso desregula diversos hormônios, faz você... seu cérebro está pensando que ainda é de manhã, mas seu corpo sabe que é noite, então você fica meio nessa. Seu corpo não produz os hormônios corretamente, não deixa de produzir outros hormônios que deveria deixar de produzir, Então o que acontece? A luz, ela é o maior sinal do nosso corpo de que é dia ou noite. Então, a luz, lógico, incluindo a escuridão. Se você for pensar 10 mil anos atrás, você se imaginar numa ilha há 10 mil anos atrás, você está dormindo e aí acorda, daqui a um tempo começa o sol nasce, e aí tem luz ali para você, tudo certo. No final da tarde o sol vai indo embora, chega lá perto dependendo da estação, óbvio, do lugar que você está, chega às 6, 7 horas da noite, o sol se põe, acabou a luz, só tem luz do fogo, e olhe lá. Então assim, esse é o ritmo de um dia comum, que o nosso corpo está acostumado. O ser humano leva mais de 10 mil anos para se adaptar a algo novo. Aí a luz elétrica, se eu não me engano, não tem nem 200 anos. Tá bom? A luz elétrica, os dispositivos, muito menos, Vai ter 20, 30 anos no máximo. Então assim, o sinal que a luz dá e que a escuridão dá, eles são importantíssimos. Então assim, o uso desses aparelhos eletrônicos e das lâmpadas acesas durante a noite causa um distúrbio enorme no seu sono, que a gente sabe que é um fator importantíssimo hoje para a performance do atleta. E uma das coisas também um dos hormônios que causa toda essa disrupção é a melatonina. A melatonina que todo mundo fala que é o hormônio do sono. Não, melatonina é o hormônio do sono, vou tomar melatonina aqui. Na verdade, a melatonina não é o hormônio do sono. Ela é um hormônio porque ela não faz você dormir. Ela dá um sinal para o seu corpo. Você tendo melatonina no seu sistema, você está dando um sinal para o seu corpo. Tá de noite, tá próximo da hora de dormir. Então a melatonina é só um sinal. E ela não é o hormônio do sono. A melhor forma de falar da melatonina é que ela é um hormônio da escuridão. Por quê? O nosso corpo só produz melatonina quando a gente está no escuro. Então, por exemplo, agora são 6h30, lá fora está escuro. Aqui está cheio de dispositivos. Tem um celular aqui, tudo bem que não está com luz nele. Tem as lâmpadas, Então, tá mandando sinal pro meu cérebro, ainda tá dia. Eu não estou produzindo melatonina agora. Tudo bem que hoje em dia é assim, é normal. Então tem treinamento de noite, você tem que jantar ali com a sua família. Você chega em casa às vezes muito tarde, tem que fazer alguma coisa, tomar um banho, você precisa de luz ali, vai ficar sem luz também para poder se lesionar, acontecer alguma coisa. Mas é o nosso dia a dia de hoje, essa era digital, cheia de iluminação e tudo, é o que tem para hoje, Mas, sabendo disso, a gente tem que fazer algumas coisas, Então, por exemplo, se a melatonina é o hormônio da escuridão
e se eu fico no claro, cheio de luz, telefone no rosto, televisão, computador, eu não estou mandando sinal para o meu corpo que é hora de dormir. Isso vai fazer o quê? Vai fazer eu dormir mais tarde. Eu dormindo mais tarde, eu vou dormir menos do que eu precisava, consequentemente, eu vou ter menos performance, seja num treino, no outro dia, numa competição, o que o atleta acaba perdendo de todos os lados. Tá bom? Então, assim, além disso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o sinal pro seu corpo de que é noite, ficar no escuro. Então, um número bom, assim, antes de você dormir, por exemplo, eu durmo, em média eu vou dormir 9h30. 9h30 da noite eu estou indo dormir. Uma média boa para você começar a se preparar para apagar as luzes é 2 horas antes. É um horário bom. Então seria aqui 19h30. Tá? Então 2 horas antes de você dormir, você apaga as luzes. Ah, Lucas, apaga as luzes, mas e o celular, computador, televisão? Dá para fazer algumas coisas. Por exemplo, você pode colocar o modo noturno nesses aparelhos. O celular hoje é muito fácil, um botão você coloca no modo noturno. Você pode até deixar programado para o modo noturno no mesmo horário. Então, no meu caso aqui, eu deixo 8 horas, 1h30 antes. 8 horas da noite, o meu celular automaticamente ele já vai para o modo noturno. Meu computador faz isso também. As luzes tem que simplesmente ir lá e apagar. Tá? Então, é uma boa ideia fazer isso aqui, apagar as luzes, colocar no modo noturno todos os dispositivos e diminuir a intensidade da luz. Então, duas coisas que importam aqui quando a gente fala de luz, tá? De iluminação na noite. A primeira é a distância que você está dessa luz. Se você está assistindo uma TV num lugar escuro e a TV está 5 metros de você, não vai causar tanta disrupção assim. Agora, se você está com o celular aqui, é pior do que a TV. A TV ela gera mais luz, mas o celular estar aqui na frente, ele é pior para a produção de melatonina do que a TV lá longe. Então, a distância importa e, lógico, a intensidade da luz também importa. Então, o que você tem que fazer? Se você for usar esses dispositivos, deixar o mais longe possível. Estou falando para você ficar assim no celular, não quero ficar olhando o celular, não. Mas tenta deixar o mais longe que você conseguir e diminui a intensidade da luz no máximo que der, certo? Então, o modo noturno diminui a intensidade da luz. O modo noturno já diminui um pouco a intensidade da luz porque ele tira as luzes que são mais do espectro azul e coloca luzes mais avermelhadas. Você vai ver que a tela fica mais avermelhada, amarelada. E esse é o ideal mesmo. Abaixa a intensidade da luz e deixa o mais longe possível. É uma das melhores coisas que você pode fazer. Tá? E, para continuar aqui, essa quantidade de luz no seu rosto de noite, fazendo você demorar mais para dormir, faz você perder a produção de um hormônio importantíssimo para os atletas, que é o hormônio do crescimento, o GH. Tá? O que acontece? O nosso sono ele funciona em ciclos, tá? de cerca de 90 minutos. Basicamente ele funciona da seguinte forma: você está aqui acordado, depois que você está acordado, aí você vai cair no sono, você vem para um sono REM. Esse sono REM é um sono REM que é a sigla aqui de movimentos rápidos dos olhos, em inglês, tá? Que basicamente você está dormindo e seus olhos fechados estão se movimentando ali, tá? Bem rapidamente. Depois você vem para o sono não REM 1, não REM 2 e não REM 3. Tá? Sendo aqui o não REM. Por que não REM? Porque não movimenta os olhos rapidamente. Tá? No 1, ele é um sono mais leve, no 2, um sono médio e no 3, um sono pesado. O primeiro ciclo do sono, ele é basicamente assim: você está acordado aqui, demorou uns 15 minutos para dormir, você vem e passa rapidamente para o sono REM, rapidamente para o sono REM 1, um pouquinho de tempo no 2,
bastante tempo no 3. Esse é o primeiro ciclo do sono. Tá? Aí, fechando aqui, você volta para os ciclos, você volta para os outros, tá? Sonos aqui, e depois começa um outro ciclo de novo. Mas só para efeito explicativo, vamos fingir que você volta aqui para o sono REM direto, para vocês entenderem. Lá para o final, nos últimos ciclos, por exemplo, no 5º ciclo, isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Você passa bastante tempo no REM e pouco tempo nos outros. Você tem um pouquinho aqui, pouco aqui, aqui rapidamente. Então, o que acontece? O hormônio do crescimento, o GH, que a gente produz todos os dias, não é só na puberdade, ele é produzido nesse sono aqui, tá? No sono não REM 3. Em sua maioria ele é produzido aqui. Tá? Como no primeiro ciclo do sono você tem a maior quantidade de sono não REM 3, o sono mais profundo, e ele vai diminuindo depois, o que acontece se você for dormir mais tarde? Ah, Lucas, vai começar normal, igualzinho aqui, negativo. Se você, por exemplo, vai dormir um ciclo depois, que é 90 minutos, 1h30 depois do seu tempo normal, você não vai ter mais essa arquitetura do sono que a gente chama. A arquitetura do sono não vai ser assim mais. Isso aqui vai ser reduzido. Você vai ter um segundo ciclo do sono como se fosse o primeiro. Então você perdeu aqui uma grande produção de GH. Tá? Então a produção de GH vai ter diminuído porque você ficou com o celular na mão, não deu sinal para o seu corpo de que é hora de dormir, foi dormir mais tarde, perdeu a produção de GH, e aí aumenta a chance de você se lesionar, diminui a recuperação muscular e um monte de malefícios aí para o atleta. Tá? A segunda atitude que você não pode fazer, que acaba com a sua performance, é perto da hora de dormir você ficar se preocupando. Né? É estresse e preocupação ali próximo da hora de dormir. E tudo leva a gente de novo a um outro hormônio agora. A maioria das coisas estão baseadas em hormônios. Mas dessa vez é um hormônio que é o cortisol. O pessoal fala que é o hormônio do estresse, é ruim ter cortisol. Não é que é ruim, é que ele tem o seu ciclo. Se o GH a gente produz dormindo, o cortisol, o ideal é que a gente tenha um pico de manhã. Tá? Então o cortisol realmente ele é um estresse, só que quando ele está controlado, tá tudo certo, é um estresse bom para você. Por quê? Você acorda, muitas pessoas acordam bem cansadas, sonolentas. E aí precisa do cortisol, é o cortisol que tira essa sensação de cansaço e sonolência nas pessoas de manhã. Então, basicamente aqui você acordou, né? O horário que você acordou, por exemplo, a hora que eu acordo, 5h30. Eu acordei, o nível de cortisol está aqui embaixo. E aí você pode ajudar, óbvio, fazendo algumas coisas, a fazer isso aqui. O cortisol dá um pico, vai diminuindo durante o dia, diminuindo, até chegar a hora de dormir. E você vai ter cortisol ainda, mas um nível controlado, um nível baixo. Tá? E aqui, sua hora de dormir. Tá. Então, ok, isso aqui é o ciclo normal do cortisol. O problema é quando você começa de noite a planejar coisas. Preciso treinar tal coisa, amanhã eu não posso esquecer de fazer isso. Aí você se estressa com alguma coisa, né? Juntando ali o uso de eletrônicos, que eu vou falar um pouco mais sobre isso de noite. E aí gera um estresse por alguma coisa que você viu. E aí esse cortisol que era para estar aqui, ele vem dar um pico aqui no horário de dormir. Né? E aí você tem um tanto assim de cortisol a mais. Então o cortisol subiu, você vai demorar para dormir, porque a gente não consegue dormir estressado. Se não conseguir dormir, vai dormir mais tarde, o que vai acontecer também? A produção de GH vai
cair, tá bom? Então, ó, tudo, falei as duas coisas aqui, elas estão juntas, tá? Então, uma coisa está junto com a outra. Então, o horário próximo de dormir não é horário de ficar se preocupando, se planejando para o outro dia. Isso aí é fazer antes, tá? Então, mais pra frente eu vou falar algumas técnicas também para reduzir esse cortisol ainda mais aqui próximo da hora de dormir, ou pelo menos evitar que você tenha esse pico de cortisol aqui na parte da noite, tá bom? Uma outra atitude que você tem que evitar ao máximo, que é comer próximo da hora de dormir. Comer próximo da hora de dormir não é um bom negócio. Por quê? Tá. Vou falar uma coisa antes aqui, na verdade. Se você come na cama perto da hora de dormir também, péssimo. Porque é o seguinte, seja comer, ou seja assistir filme, assistir televisão, tudo que você faz na cama que não é dormir, está te atrapalhando. Então, por quê? Nosso cérebro, ele é associativo. Então, ele associa duas coisas. Então, por exemplo, se você tem um hábito de, antes de dormir, você faz o mesmo trajeto ali, por exemplo, antes de dormir, então eu vou ao banheiro, escovo os dentes, sei lá, tomo uma ducha rápida, coloco meu pijama, arrumo a cama para dormir e deito. Você faz isso todos os dias, depois de um tempo você vai começar a fazer isso, seu corpo vai entender horário de dormir e se desliga. Então vai ser legal, isso é um hábito bom. Na cama é a mesma coisa. Se você faz outras coisas além de dormir na cama, você está dando um sinal para o seu cérebro de que ali não é lugar só de dormir. Porque ali é o lugar para você. Se você come, é lugar de comer. Se você assiste TV, é lugar de assistir TV. Então a cama é lugar para dormir, tá? E para relações, óbvio. Mas deixa para fazer outras coisas em outros lugares. Vai comer na mesa, assistir TV na sala, entendeu? Porque quanto mais você associar a sua cama ao sono, melhor. Por quê? Vai ser aquele hábito de novo. Você foi no banheiro, tomou uma ducha, se trocou, arrumou a cama, deitou na cama. A cama é o último sinal ali. Seu cérebro já vai entender, opa, hora de dormir. Aí consegue dormir mais facilmente, tá? Então assim, comer na cama jamais. De noite, então, esquece, tá? Então assim, o que acontece se você come muito próximo da hora de dormir? A digestão, ela demanda muita energia do nosso corpo. Tá? Você tem que fazer digestão, primeiro no estômago, depois vai para o intestino, tem que absorver nutrientes de tudo aquilo que você comeu. Tá? Então, não é tão bom fazer isso, tá? Porque você vai estar dando energia num horário que não era para ter energia. Você não tem energia para digestão de noite. Então, o seu corpo vai pegar o quê? Tudo que ele tem, mais um pouco, e vai jogar ali para a digestão. Sendo que esse horário é para você estar se tranquilizando, tá? Ficando mais relaxado. Então assim, comer 3 horas antes de dormir. Vou dormir 9h30, 3 horas antes, 18h30. 6h30 da tarde é a minha última refeição. Lucas, mas eu sinto muita fome depois, se eu comer muito cedo eu sinto muita fome. Beleza, aí você leva para esse horário um lanche leve, uma fruta, alguma coisa bem leve para a digestão ser bem rápida e fácil ali, sem ter problemas no seu sono, tá? E nessa refeição também, aqui, você não pode se encher de carne vermelha, por exemplo. Por quê? Quanto mais pesadas as coisas ali de noite, mais seu corpo vai ter que brigar ali para fazer digestão e absorção dos nutrientes. Então assim, de noite é um horário que você tem que comer menos proteínas, desde que, lógico, no dia você consiga bater a meta de proteína diária que você precisa. Então de noite você tem que comer menos proteínas e gorduras e um pouco mais de carboidratos, tá bom? Principalmente os de rápida absorção ali. Lógico, isso tem que conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, mas se conseguir reduzir as proteínas e gorduras ali na última refeição, perfeito, vai te ajudar a dormir, tá bom? E um outro ponto aqui sobre a alimentação, que eu até comentei no vídeo passado, é sobre você mastigar devagar. Tá? O nosso estômago, infelizmente, não tem dente.
Então assim, a gente tem que mastigar devagar e mastigar bem. A comida tem que ir para o estômago quase em estado líquido, tá bom? Então a gente tem que mastigar bem, porque isso faz você, facilita a digestão, porque a digestão já começou ali na boca, né, misturando saliva na comida e você mostrando pro seu corpo, ó, tá vindo comida aí, comendo devagar, a comida indo pro estômago bem líquida, você tem a digestão mais rápida e facilita a absorção dos nutrientes. Se você não mastiga direito, você come rápido e de qualquer jeito, muito provavelmente você não está absorvendo todos os nutrientes daquela comida. Então você está desperdiçando. Bom, a quarta atitude que você não pode fazer, que pode acabar com sua performance, é ter hábitos irregulares de sono. Tá? De novo, a performance ela é uma formação de bons hábitos, de ótimos hábitos. Tá? E assim, um desses hábitos, além de alguns que eu comentei aqui, é você acordar todos os dias na mesma hora. Falando de sono, se tivesse apenas uma coisa, a pessoa está achando que uma coisa só que eu posso fazer sobre o sono, o que eu faço? Acorde. Todos os dias. No mesmo horário. E por que isso? Além de ser um hábito e seu corpo se acostumar, o que acontece? Quando você acorda todos os dias no mesmo horário, você dá tempo do seu corpo produzir um químico chamado adenosina. Tá? A adenosina é responsável. A adenosina é formada com gasto de energia. Então, toda vez que você gasta energia, você produz adenosina. Então, basicamente, a partir do momento que você está acordado, você está produzindo adenosina. Tá? A única forma de reduzir ela é dormindo. Então, você está acordado, você está produzindo adenosina. E o que é a adenosina? O que ela faz? Se você já ficou mais de 24 horas acordado, você sentiu o efeito dela. Ela faz o que a gente chama de pressão do sono. Ela te dá a pressão do sono. Sabe quando você está com uma vontade de dormir insuportável? É porque você está com muita adenosina no corpo. Então, o que acontece? Quanto mais você fica acordado, mais adenosina tem no seu corpo, no seu sistema. A adenosina faz um gráfico assim. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega na hora de dormir aqui. Chega na hora de dormir, ela está no pico. Se você dorme todos os dias no mesmo horário, desculpa, se você acorda todos os dias no mesmo horário, você dá tempo do seu corpo produzir a quantidade ideal de adenosina todos os dias. E aí vai chegar de noite e você não vai ter problema para dormir. Você vai estar com sono. Essa adenosina vai estar no nível ideal, vai fazer você dormir mais facilmente, porque você vai estar com sono, com vontade de dormir. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que, por exemplo, no meio do dia fazer um cochilo. Que se faz um cochilo, você perde a adenosina aqui e chega de noite, está com menos adenosina do que o normal. E aí você acaba tendo dificuldade para dormir à noite. Tá? Então, acordar no mesmo dia, no mesmo horário, todos os dias, uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu sono. E a segunda melhor coisa que você pode fazer, ao contrário de acordar no mesmo horário todos os dias, é você dormir no mesmo horário todos os dias. Tá? O corpo ele é habituado às coisas. Se você faz uma rotina ali de noite, sempre no mesmo horário, o seu corpo vai entender isso. Tá? Então, dormir no mesmo horário todos os dias também é importante. Se você faz os dois, perfeito. Você tem a quantidade de adenosina certa e igual todos os dias no mesmo horário. Perfeito. Lógico, né? Não adianta nada você dormir todo dia meia-noite e acordar todo dia 4 da manhã. Aí dormir 4 horas assim, aí não serve pra quase nada. Tá? Aí você vai estar perdendo muita performance se você está dormindo só 4 horas por dia, mas seguindo isso aqui.
tá? Então isso aqui vai te garantir muita qualidade de sono. Tá? Acordar e dormir no mesmo horário vai te garantir muita qualidade de sono, mas o sono depende também de quantidade. A quinta atitude está relacionada à primeira, que é o uso de redes sociais. Tá? Além daquela luz azul que está todo aquele problema com sono, produção de GH e tudo mais, melatonina, nas redes sociais, cara, só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Notícia ruim, fofoca, o pessoal dando indiretinha, é muita energia ruim. Nesse horário, né, perto da hora de dormir, não é horário bom para você ficar vendo esse tipo de coisa, sabe? É um horário de você se acalmar, relaxar e se preparar para dormir, para você se recuperar adequadamente. Tá? Então, fofoca, notícia ruim não vai fazer bem para você. Tá? E outra, a mídia social, a rede social, ela tem muita informação muito rápida. Então, por isso que a gente pega ali um Reels, um YouTube Shorts e vê um atrás do outro e vai para baixo, passa para baixo, vai e não para. Tá? Isso vai fazer, além de você ficar ali cheio de informação na cabeça, vai fazer você dormir mais tarde. Tá? Dormindo mais tarde, lembra? Dormir mais tarde diminui a produção de GH, diminui a sua recuperação muscular, aumenta a chance de lesão. Tá? Além da luz no olho ali, para diminuir a melatonina. Então assim, é muita coisa, você não para de ver. Você fica ali vendo e é muita informação, sua cabeça começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, você vai acabar dormindo mais tarde. Tá? Quem nunca pegou o celular ali para dormir e ficou? Passa e vai passando. Porque realmente as coisas são interessantes. Os produtores de conteúdo eles sabem fazer aqueles cortes dos outros em 30 segundos, 1 minuto ali, para você ver tudo, para chamar sua atenção e você ver o vídeo inteiro. E passa um atrás do outro, você vai vendo, quando você vai ver, passou meia hora ali já, você deitado vendo vídeo você viu 30 vídeos de 30 pessoas diferentes, de 30 áreas diferentes, de 30 assuntos diferentes. Então assim, não é um horário bom para você ficar ali em rede social, principalmente você suscetível aí a se estressar com coisa que os outros postam. Às vezes a pessoa posta uma coisa pra você e você não queria ouvir aquilo naquela hora e pronto, começou, né? A sexta atitude que você não pode tomar também à noite é assistir TV e filmes. Eu já falei da distância da TV, se estiver longe tudo bem, só que o problema da TV é que se você não está vendo o seu esporte ali, não está vendo algo produtivo, é só, desculpa a palavra, desgraça, né? É acidente, é tragédia, é roubo, furto, é trânsito que passa na TV, só coisa ruim. Isso não é bom pro horário da noite, te deixa estressado, além de te deixar mais com pensamentos negativos, né? Quem assiste muita TV está sempre preocupado, não, porque ali é perigoso, não, porque isso, acontece aquilo. A TV para atleta não vai muito bem. A não ser que seja para ver esportes, o seu esporte, a sua modalidade. Aí tudo bem. Tá? Então assim, TV só para isso mesmo. Na parte de filmes e séries. Filmes e séries a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? O que acontece? Quando você vai num cinema, por exemplo, ou você vê um filme novo, o filme foi feito para quê, você acha? Foi feito para você assistir, e não para assistir um pedaço, para assistir inteiro, de preferência de uma vez só. Tá? Então assim, se ele foi feito para você assistir ele inteiro, ele utiliza de ferramentas para que você fique preso nele. Então ele vai te prender. Muitos filmes são muito bons nisso, muitas séries são muito boas nisso. Acaba um episódio, o final desse episódio é impossível você não ver o próximo. Tá? Então assim, eles fazem isso de propósito, porque quanto mais você assiste a série deles, quanto mais você assiste os filmes, as trilogias deles, mais dinheiro eles põem no bolso. Mas tudo bem, é o trabalho deles, tá tudo certo.
não fazem isso por maldade, não vou prender ele aqui, porque não. É porque é o trabalho deles. É ter a atenção das pessoas por um determinado tempo, período de tempo ali. Tá? Só que esse é o problema pra gente no horário da noite. Pô, se é horário de dormir, você tem que dormir. Você põe uma série que você quer ver um episódio, é um episódio, 45 minutos. Acaba um, você fica ansioso para ver o outro, e como que você vai dormir desse jeito? Ou você vai assistir, ou você vai fechar o olho e ficar pensando no que pode acontecer na série. Tá? Então assim, só que tem uma técnica também. Não é só, não assiste nada. Não. Eu utilizo, por exemplo, uma técnica que é o seguinte. Né? Se você fica ansioso para ver os outros episódios, como que você acaba com isso? Vendo algo que você já viu. Tá? Essa é uma das melhores técnicas que tem. Se você vê uma série que você já viu perto da hora de dormir, você vai ficar tranquilo. Por quê? Você sabe o que vai acontecer. Se tiver algum susto, você não vai tomar. Você conhece a história, então não vai ficar ansioso com o que vai acontecer. E tem uma coisa melhor, que é assim, como você já assistiu, fica meio entediante. Não é que você fica com tédio de assistir. Fica entediante porque você já viu. Então você fica meio assim, tá, beleza. Então isso é bom. Isso é um lado positivo. Você assistir algo que você já assistiu, você fica com um pouco de tédio e começa a vir o sono. Aí, legal, tudo certo. Tá? Mas, de qualquer forma, tem que evitar que sejam filmes ou séries de muita ação, ação pra todo lado, é tiro, é corrida, entendeu? Tem que ser um pouco mais leve as coisas. E que não seja de muita tragédia, coisas muito tristes assim, também não é uma boa ideia, tá bom? A sétima atitude, e chegando no final aqui das nossas atitudes que acabam com sua performance, é o planejamento mental intenso. Tá? Você ficar planejando, já falei, eu comentei disso, mas é você ficar ali planejando sobre coisas que você precisa fazer, o que você precisa treinar no outro dia, o que você precisa pegar, o que você precisa lembrar de fazer, comprar alguma coisa. O horário de dormir é o horário de dormir, não ficar planejando. Tá? O que acontece? O seu cérebro, mesmo ele sendo meio burro às vezes, ele é inteligente nisso. Quando você precisa lembrar de alguma coisa no outro dia, por exemplo, amanhã é aniversário da minha mãe, preciso lembrar de comprar um presente, preciso lembrar de mandar uma mensagem. Quando é algo importante assim, ele vai te lembrar. Ele vai ficar te lembrando de preferência à noite. Tá? Em geral é à noite que ele te lembra. Quando você está mais tranquilo ali, começa a te lembrar. Se ele pensar, se ele tiver a possibilidade de falar assim, eu acho que esse cara aqui vai esquecer, que essa moça aqui vai esquecer amanhã. Ele não vai deixar você esquecer disso à noite. Ele vai ficar te lembrando, preciso comprar, toda hora, te lembrando. E isso não é legal. Tá? Então o que você tem que fazer? Pega um tempo antes de você dormir, óbvio, né? Mas que não seja na hora de dormir. Pega um papel ou celular e escreve tudo que você está pensando. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que entregar isso para tal pessoa, eu tenho que falar com tal pessoa. Escreve tudo que você precisa fazer no outro dia, você precisa lembrar. Escreveu? Aí é a hora mais importante. Você escreve, você larga em qualquer lugar, no papel, por exemplo, ou se você abre um aplicativo que você nunca olha no celular e escreve isso, o seu cérebro é esperto. Ele vai continuar te lembrando, porque ele fala, esse cara nem olha isso aqui. Essa moça nem olha esse aplicativo, eu vou lembrar ele de novo. Vou lembrar ela de novo. Então, tem que ser em algum lugar que você vai ver. Então, você escrever no papel, põe dentro da sua carteira, dentro da sua mochila, põe junto com a chave de casa, junto com a chave do carro, sei lá. Algum lugar que você vá ver no outro dia. Isso é importante. No celular, se tem um aplicativo que você sempre abre, por exemplo, eu uso Notas. Então eu escrevo ali tudo que eu preciso fazer no Notas. E eu estou abrindo todo dia, eu abro Notas. O dia inteiro eu abro Notas. Tem que ver o que eu preciso fazer. Então eu escrevo ali, meu cérebro já entende. Ali ele vai ver, pode esquecer por agora. Ele vai lembrar amanhã. Tá? Então faça isso para você não ficar pensando em muitas coisas e o cérebro vai ficar jogando coisa para você lembrar ali na hora de dormir, que não é legal por todos os motivos que a gente passou aqui. A oitava atitude que você não pode fazer é
ter um ambiente de sono inadequado. Então tem várias coisas que você tem que fazer para você deixar o ambiente de sono melhor. A primeira é a iluminação, tá? Que no caso, na hora de dormir, é a escuridão. Tá? Você precisa, como eu te expliquei, ficar no escuro para produzir melatonina, para regular todo o seu ritmo circadiano, para mostrar para o seu corpo que é hora de dormir. Tá? E de manhã a iluminação é boa para quê? Para o cortisol ter aquele pico que eu mostrei aqui também. Uma das formas de você ativar esse cortisol, esse pico de cortisol, a produção ali desse hormônio, é você se expondo à luz, de preferência à luz solar. Não olhe para o sol, tá? Mas se você estiver numa janela aberta e a luz do sol estiver entrando, é isso que você precisa, tá bom? E a segunda coisa é a temperatura do quarto. Tá? O que acontece? A temperatura do quarto e a temperatura do seu corpo, interna do seu corpo. O que acontece? Esse é o segundo maior sinal ali de que é dia e de que é noite. Tá? O primeiro é a luz ou a escuridão, o segundo é a temperatura. Se você for pensar lá, igual aquele exemplo que eu te falei da ilha. Você está na ilha, de manhã é sol, começa a esquentar a temperatura do ambiente, certo? De noite não tem sol, começa a esfriar a temperatura do ambiente. Quando esfria a temperatura do ambiente, consequentemente, nossa temperatura corporal também esfria. Então, um dos sinais de que é noite para o nosso corpo é quando a temperatura interna dele diminui, ali entre 1 a 3 graus Celsius. Então, isso você resfriar, como hoje a gente está, né, em casas fechadas, que são meio que isolantes térmicos, o frio não entra na hora, assim, para o nosso corpo, para entrar em contato com o nosso corpo. Demora um tempo. Então, o que a gente tem que fazer é resfriar o quarto à noite, tá? Então, se tiver um ar-condicionado, legal, usa ele. Se não tiver, você pode pôr uma garrafa de água congelada na frente do ventilador, vai te ajudar. Não é o ideal, mas também vai ajudar. Tá? E na parte da manhã, você faz ao contrário. Você tem que esquentar o centro do seu corpo. Como você faz isso? Tem diversas formas. Uma delas é, por incrível que pareça, tomando um banho frio, um banho gelado. Tá? Nossa, Lucas, mas não vai resfriar ali? Só que o que acontece? Quando é rápido, um banho rápido, gelado, o nosso centro do corpo ele aquece. Por quê? Tá gelado por fora, nosso corpo ele tem um procedimento ali de segurança. Opa, tá frio aqui por fora. Eu vou manter o que é importante, né? Então, manter os órgãos. Então, todo o sangue vai para o centro do corpo. E o sangue, consequentemente, vai esquentar o nosso centro do corpo. Tá? Então, tomar um banho gelado de manhã é uma boa ideia para você dar um pico ali de cortisol também. Tá? E de noite, também o contrário é verdadeiro. Você toma um banho morno, rápido, de noite, você vai jogar... Por isso que a pele fica meio avermelhada depois de um banho morno, quente. Porque o corpo joga sangue para essas áreas. Tá? Então ele tira sangue do centro do corpo e joga para as extremidades. Sua mão fica bem avermelhada, o rosto, às vezes o pé também. Então ele tira o sangue do centro do corpo, fazendo com que a temperatura abaixe, o que é legal. Tá? O terceiro item aqui é um quarto sem luz. Tá? E não estou falando de iluminação de celular agora, estou falando daqueles pontinhos. Tá? Aquela pontinha da TV vermelha, aquele pontinho do ar-condicionado, tá? Alguma coisa está ligada na tomada. Então deixe seu quarto o mais escuro possível. Tá? Quarto item, o quarto ser silencioso. Tá? A gente precisa de silêncio para dormir, para não ser acordado durante a noite. Tá? E o que a gente pode fazer, se a gente mora em um lugar mais barulhento, tudo mais, a gente pode ligar um ruído branco, que a gente chama. Ruído branco nada mais é que, por exemplo, um dia de chuva. A chuva é um ruído branco. Tá? Por isso que é tão bom, assim, relaxante você dormir num dia de chuva, que não seja tão forte. Tá? Porque ela é um ruído branco. Ela meio que não deixa outros ruídos entrarem ali no seu ouvido, vamos dizer assim. Que ela meio que diminui outros ruídos. Tá? Então, um ruído branco você pode usar, por exemplo, um ventilador. Deixa ele parado, tá? Para que seja um ruído sempre constante. E não precisa ser muito forte, só no mínimo ali, só para ter um ruído
que isole os outros ruídos, que deixe menos intensos os outros ruídos de fora. Tá? O quinto item, a cama tem que ser macia o suficiente para o seu corpo ele afundar. Tá? Então, vou mostrar aqui como que deveria ser a cama ideal. Tá? Não sou tão bom em desenho, mas vamos lá. A cama ideal, então, é onde sua cabeça aqui ela fica encostada na cama. Sei que isso parece ser impossível, mas sua orelha, você dormindo de lado, sua cabeça fica encostada na cama, o seu ombro também aqui, seu braço, tá? E aí o seu quadril aqui, até o seu quadril, ele fique reto. Então, aqui, o ideal é que seu corpo fique numa linha reta, tá? Cabeça, pescoço, coluna e quadril fique reto, sem travesseiro, sem nada. Então, o colchão faria esse movimento aqui mesmo. Tá? Então, o colchão ideal é um colchão macio o suficiente para você afundar, mas firme o suficiente para essa parte aqui não levantar tanto. Então, se afundar muito aqui, seu pescoço ficar torto. Tá? Sei que parece ser meio impossível ter uma cama dessa forma, mas existem. E também, se não tiver, se a sua cama não for assim, a minha não é, a gente usa algo bem conhecido que é o travesseiro. Tá? O travesseiro nada mais é do que um item que resolve o problema de uma cama que não é adequada. Então, se a sua cama, por exemplo, aqui, se a sua cama ela vem até aqui, se você encostar a cabeça na cama, você vai ficar com o pescoço assim, né? Meio torto. Então é aí que entra o travesseiro. O travesseiro serve para alinhar o pescoço com a coluna e o quadril. Essa é a melhor forma de você dormir. Tá? De lado, com pescoço, cabeça, pescoço, coluna e quadril retos. Tá? E para finalizar aqui, a última atitude que você não pode fazer ali de noite é ignorar algo chamado higiene do sono. Eu vou fazer um vídeo mais explicativo, bem completo sobre higiene do sono, mas eu vou trazer duas coisas aqui que você pode fazer para melhorar o seu sono. Que é, primeira, é você não beber muita água perto da hora de dormir. Se você acorda para ir no banheiro, eu acho que você deveria rever o quanto de líquido você está tomando antes de dormir. Por quê? Você acordando no meio de um sono, você está perdendo ali um tempo de sono, você está perdendo tempo de produção de outros hormônios, como eu expliquei com o GH, que o GH é no começo do sono. Só que lá no final, que é geralmente onde a gente acorda para ir ao banheiro, é onde a gente tem a maior produção de testosterona. Então você acorda no meio de um sono, você está perdendo ali produção de testosterona, que não é legal, não é o fim do mundo também, mas é uma ação interessante você mexer um pouco nos líquidos ali da noite, para você não ficar acordando uma, duas vezes da noite para ir ao banheiro. Tá? E a segunda coisa é uma técnica de relaxamento que você faz quando você está deitado. Tá? Assim, a forma mais eficiente da gente relaxar o nosso corpo é através da respiração. Vou pedir para você fazer um teste agora, que é o seguinte, para você ver como funciona essa técnica. Coloca a sua mão no peito, pode ser a esquerda, a direita, em cima de onde está o coração. E sinta os seus batimentos cardíacos, o seu coração batendo. Agora você vai fazer o quê? Solta o ar todo e puxa o ar com uma força assim, mediana até encher seu pulmão. E veja o que acontece com os seus batimentos cardíacos. Ele vai aumentar. Tá? Agora faz de novo, puxa o ar e solta bem devagar o ar pela boca. Os batimentos, você deve ter percebido que eles diminuíram. Tá? Então o que acontece? Para a gente dormir, a gente tem que estar relaxado e quanto menor os batimentos cardíacos ali por minuto, melhor. Tá? Então o que a gente tem que fazer é respirar rápido, puxar o ar rápido e soltar o ar devagar. Tem uma técnica que são
a técnica chamada 3, 4, 5. Nada mais é do que você puxa o ar em 3 segundos até encher o seu pulmão. O ideal é que enche o pulmão em 3 segundos. Então, enche o pulmão. No final desse encher o pulmão e parou de puxar o ar, você dá mais uma puxada. É interessante você encher mais o pulmão ainda, então assim, dá uma puxada final para encher mais o pulmão. Você segura o ar por 4 segundos. Você vai ver que segurando o ar também os batimentos eles vão diminuindo bem devagar, não é igual soltar o ar, mas eles também vão diminuindo. E você solta o ar pela boca em 5 segundos ou mais. Quanto mais, melhor. Então, quanto mais tempo você conseguir soltar o ar bem devagarzinho, melhor. Mais relaxado você vai ficar. E para finalizar esse vídeo, então, só resumindo aqui as atitudes que você tem que evitar ao máximo, que são usar aparelhos eletrônicos e lâmpadas, tá? Perto do horário de dormir. Evitar preocupações e estresse. Comer perto da hora de dormir, principalmente se for na cama. Evitar hábitos irregulares ali do sono. Evitar utilizar as mídias sociais, redes sociais. Evitar assistir a TVs, televisão, filmes e séries, principalmente aquelas que você nunca assistiu. Ficar planejando as coisas próximo da hora de dormir. Ter um ambiente de sono inadequado e ignorar a higiene do sono. E por hoje é só. Até a próxima.